Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou compartilhar significado e conteúdo de grande valor. Quer saber como transformar o sofrimento em triunfo? Como é a sensação que está sentindo agora quando ouve essa verdade? Quer se sentir à vontade com o recurso da Palavra de Deus, a Bíblia, enfrentando o sofrimento em triunfo? Fica conectado à Palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber como funciona? Você vai se aprofundar aqui e agora. Nesse momento, fique de olho no que Deus quer falar com você. Mantenha o foco. 1 Pedro, capítulo 4, parte 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8 a 19. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão,
Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Você ouviu 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8 a 19. Como transformar o sofrimento em triunfo. Como é a sensação que você sente agora quando ouve esta verdade? Você ouviu no conteúdo bíblico anterior os seguintes significados. Primeiro, o testemunho do cristão produz estranheza nos ímpios. Segundo, os ímpios terão de prestar contas a Deus. Terceiro, a morte não tem a última palavra na vida dos cristãos. Quero que se lembre disso. Aqui agora vou compartilhar em quarto lugar. O sofrimento vai te ajudar a manifestar terno amor pelos irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8 e 9. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Coloque a Bíblia em sua mente. O sofrimento produz em nós uma sensibilidade mais aguçada. Passamos a enxergar a vida e os outros com outros olhos. Tornamo-nos mais sensíveis, tolerantes, amáveis e generosos. O sofrimento ajuda a abrirmos o bolso, o coração e a casa para ajudar os irmãos. O sofrimento nos torna mais solidários. As grandes campanhas humanitárias são promovidas por pessoas que passaram por grande dor e sofrimento. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Pedro destaca duas atitudes. Quero que fique atento. Abra o coração para os seus irmãos. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. A palavra que o apóstolo São Pedro usa para descrever
Este amor cristão é ektes, vocábulo que significa aquilo que nunca falha. Traz a ideia do atleta que estica os músculos para dar o máximo de si na corrida. O amor cristão exige tudo o que uma pessoa pode reunir de suas energias mentais, emocionais e espirituais e ainda físicas. Significa amar aquele que não é digno de ser amado. Amar apesar da injúria e do insulto. Amar mesmo quando esse amor não é correspondido. É a espécie de amor que exige cada átomo da energia humana. O apóstolo São Pedro afirma enfaticamente que esse amor deve ser intenso na sua manifestação e protetor em sua atitude. O amor brilha como sol e protege como escudo. Se o ódio suscita contendas, o amor cobre as transgressões. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. É óbvio que não devemos tomar essa expressão. O amor cobre multidão de pecados como uma explanação doutrinária sobre como o pecado é removido. A culpa e a penalidade do pecado só podem ser removidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Nem devemos usar essa passagem para justificar a falta de correção e a disciplina dos faltosos. Na verdade, você precisa entender que o amor não é conivente com o pecado. Quero que se lembre disso. Segunda parte. Abra sua casa para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Coloque a Bíblia em sua mente. O termo grego traduzido por hospitaleiros, filoxenos, significa literalmente amigo de estranhos. A hospitalidade na igreja primitiva era absolutamente vital, tanto no aspecto da missão quanto da vida comunitária. Hospedar os missionários cristãos era tarefa sumamente importante e tecnicamente fundamental para que o cristianismo se espalhasse pelo mundo. Como não havia templos e todas as reuniões da igreja eram feitas em casas, a hospitalidade era de importância fundamental para a vida comunitária. Quero que se lembre disso. O cristão abre não apenas seu coração, mas sua casa. O cristão é alguém que tem um coração aberto e a casa aberta. Não basta abrir a casa aos irmãos. Precisamos fazer isso
com alegria e sem murmuração. O povo de Deus precisa ser hospitaleiro. O apóstolo São Paulo ensinou que um dos requisitos do presbítero é ser hospitaleiro. Ainda mais exortou as viúvas na igreja a mostrarem suas boas obras, oferecendo hospitalidade. A hospitalidade na igreja primitiva era uma necessidade vital para o avanço missionário da igreja. As pousadas ou hospedarias eram excessivamente caras, sofrivelmente sujas e notoriamente imorais. Sem hospitalidade, os missionários itinerantes teriam sua atividade estancada. E mais, nos primeiros 2 séculos da era cristã, não havia templos. Por isso, as igrejas reuniam-se em casas. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, o sofrimento vai te ajudar a colocar os dons que Deus lhe deu a serviço do seu povo. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 4, 10 e 11. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Eu e você precisamos servir uns aos outros, de acordo com o dom que recebemos da parte de Deus. Nossa vida deixa de ser egoísta. Nosso propósito é abençoar os outros e edificar o povo de Deus. Nosso alvo é a glória de Deus, a exaltação de Cristo Jesus e a edificação dos irmãos. Há 5 listas de dons espirituais no Novo Testamento. No texto em apreço, o apóstolo São Pedro menciona a diaconia da palavra e a diaconia da mesa, ou seja, o serviço e a proclamação, a pregação. Fica de olho na Bíblia. O apóstolo São Pedro destaca 2 verdades importantes. Quer saber? Em primeiro lugar, abra sua mão para servir seu irmão. O cristão é uma pessoa de coração aberto, de casa aberta e de mãos abertas para servir. O cristão é alguém que é discípulo do Messias, Cristo Jesus, o Senhor que se fez servo e veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E Cristo Jesus usou a bacia e a toalha como seus distintivos. Quero que se lembre disso. A palavra grega diakoneo, de onde vem o termo diaconia, tem aqui um significado abrangente, incluindo todo tipo
de serviço que se pode prestar aos outros. A diaconia das mesas não é apenas um trabalho realizado pelos diáconos ordenados, mas um serviço que deve ser prestado por todos os salvos em Cristo Jesus. Você sabia? O apóstolo São Pedro ressalta que somos oikono, moi, despenseiros ou mordomos. Cada cristão precisa colocar o dom que recebeu a serviço de todos, porque ao receberem dons, os cristãos se tornam despenseiros da graça de Deus. A charis, palavra grega para graça, é a fonte do charismata, dons, carismas. Quem os recebe, recebe a graça de Deus. Ter um dom espiritual, portanto, é como ter um depósito da graça que precisa extravagar, porque a graça é para ser doada. Quero que se lembre disso. O oikonomos, despenseiro ou mordomo, era uma função muito importante naquele tempo. Era o encarregado da casa do Senhor, administrando os bens para atender às necessidades de toda a família. Você sabia? Cabia-lhe a responsabilidade de atender os negócios da casa e, sobretudo, de servir à mesa. Eu e você precisamos olhar para os nossos irmãos em Cristo como superiores a nós, a quem devemos servir com fidelidade. O apóstolo São Pedro diz que somos despenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra poikilos, traduzida por multiforme, significa diversas cores. Você sabia? Visualmente seria como um cristal que reflete a luz em vários matizes, com uma sempre nova, surpreendente combinação de cores e tons. Assim como existem vários poikilos, provações, existe a multiforme poikilos graça de Deus para cada provação da vida, cada sofrimento da vida. A graça de Deus nos oferece uma saída. Como se sente quando ouve isso? Qual a sua sensação? Segundo lugar, abra seus lábios para edificar o irmão. Se alguém fala, grego lalel, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve diaconel, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Coloque a Bíblia em sua mente. O cristão deve ter o coração aberto, a casa aberta, as mãos abertas e os lábios, lalel, abertos.
O cristão deve falar não o que pensa, mas de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, de acordo com as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. O cristão não gera a mensagem, ele a transmite. O pregador é aquele que, primeiramente, ouve a Deus e depois fala aos homens. Quero que se lembre disso. Certamente, a expressão "se alguém fala" inclui todos os tipos de ministério na igreja que primam pela comunicação da graça de Deus em palavra, pregação, ensino, literatura. Você sabia? Finalmente, o apóstolo São Pedro diz que tanto a diaconia das mesas, o servir, quanto a diaconia da palavra, o falar, tem um único propósito: que Deus seja glorificado por intermédio de Cristo Jesus. Consequentemente, aqueles que pregam buscando glórias para si mesmos estão em total desacordo com o ensino do apóstolo São Pedro. Eu fico imaginando. Fique de olho nas atitudes do cristão em relação ao sofrimento. Paulo aponta algumas atitudes. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, não estranhe o sofrimento. Amados, agapetos, não estranheis o fogo ardente, turoses, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro 4,12, coloque a Bíblia em sua mente. Você aprende, à luz deste versículo, algumas verdades importantes que precisam ser percebidas. Primeiro, o sofrimento é compatível com a vida cristã. O cristão não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã. O cristão deve até mesmo esperar as provações. Se o mundo perseguiu o Messias, Cristo Jesus vai perseguir os cristãos. A igreja não se torna fiel por ser perseguida. A igreja é perseguida por ser fiel ao Messias, Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo São João é enfático: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E Paulo foi novamente categórico: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Cristo Jesus, o Messias, deixou isso muito claro. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Segundo, o sofrimento
é pedagógico. O sofrimento vem para provar os cristãos e não para destruir. O fogo ardente é o fogo da fornalha, é o cadinho onde o metal é purificado. O fogo só destrói a escória, enquanto purifica o metal. No Antigo Testamento, este vocábulo se aplica a um forno para a fundição de minérios, no qual o metal era derretido para ser purgado dos elementos estranhos. Em Salmos capítulo 66, versículo 10, a Bíblia diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Quero que se lembre disso. Satanás quis destruir Jó com sofrimento, mas Deus quis revelar-lhe sua soberania. Satanás quis esbofetear o apóstolo São Paulo com o espinho na carne, mas Deus quis quebrantá-lo para que não se ensoberbecesse. O diabo tenta e Deus prova. O diabo tenta para nos destruir, Deus prova para nos purificar. Quero que se lembre disso. Os cristãos devem entender que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é uma mera imitação. E uso um instrumento do sofrimento para alcançar esse propósito. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, alegre-se no sofrimento. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. 1 Pedro 4,13. Se pelo nome de Cristo Jesus sois injuriados, bem-aventurados, macários sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. Coloque a Bíblia em sua mente. Cristo Jesus ensinou: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. O apóstolo São Paulo demonstrou alegria apesar dos problemas. Paulo demonstrou alegria apesar dos difamadores. Filipenses 1:12, Filipenses 1:15 a 17. Paulo, apóstolo, demonstrou alegria apesar da morte. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Paulo cantou na prisão. Atos 16, 22 a 33. Coloque a Bíblia aqui agora em sua mente. O apóstolo São Paulo se alegrava no sofrimento porque entendia que as coisas espirituais estão acima das materiais e que o futuro tem mais valor que o presente e o eterno vale mais que o temporal. 2 Coríntios 4, 16 a 18. O apóstolo São Paulo se alegrava porque sabia que Deus está no controle da situação. Romanos 8, 28. Tiago diz que devemos ter motivo de toda alegria ou passarmos por várias provações. Tiago 1, 2 a 4. Coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Pedro fala sobre uma alegria
indizível e cheia de glória, ainda que atacada pelo sofrimento. O sofrimento nos une profundamente a Cristo Jesus, o Messias. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Quero que se lembre disso. Vou compartilhar 3 conteúdos que vai mudar sua vida. Primeiro, para o cristão, o sofrimento significa partilhar das suas aflições passadas. Não somos coparticipantes do sofrimento vicário de Cristo Jesus. Ele foi o único, cabal. Mas quando sofremos hoje, sofremos da mesma forma que Cristo Jesus sofreu, com o mesmo propósito com que Cristo Jesus sofreu. Os apóstolos consideram um privilégio sofrer por amor a Cristo Jesus, o Messias. Paulo, apóstolo, diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo Jesus, e não somente de credes nele. Coloque a Bíblia em sua mente. O sofrimento de Cristo Jesus não estão incompletos até que os cristãos tenham sofrido. O sacrifício expiatório de Cristo Jesus é completo e nossa participação em seus sofrimentos não tem nada a ver com esse sacrifício. Cristo Jesus, porém, identifica-se com seu povo e quando este sofre por sua causa, ele sofre. Quando ensinamos e pregamos o Evangelho glorioso de Cristo, quando testemunhamos sobre Cristo Jesus, a única esperança, e quando encontramos aflições por amor a Ele, o Messias Cristo, estamos participando dos sofrimentos de Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Segundo, para o cristão, o sofrimento significa comunhão com Cristo Jesus, o Messias, no presente, agora. Cristo Jesus está conosco na fornalha da aflição. Ele, Cristo Jesus, é o 4º homem que passeia no meio do fogo e nos livra da morte. Nas noites escuras da alma, Deus está conosco e nos segura pela mão. Quando passamos pelas ondas, os rios e o fogo, Deus está conosco. Cristo Jesus, o Messias, prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz: eu acredito. Terceiro, para o cristão, o sofrimento significa partilhar da sua glória futura. Deus não apenas substituiu o sofrimento pela glória, Ele transforma o sofrimento em glória. É como a mulher que sofre para dar à luz. O seu sofrimento é transformado na alegria de trazer ao mundo uma linda vida. Os cristãos precisam olhar para o sofrimento presente pela ótica da glória futura. O caminho para a glória é estreito, há espinhos, a cruz, a dor, mas os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4,17.
O apóstolo São Paulo ainda escreve: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8,17. No céu, na pátria celeste, nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor passará, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Esta é a grande esperança cristã. O céu explicará para nós todo o mistério do sofrimento. Quero que se lembre disso. O sofrimento por Cristo Jesus nos proporciona bem-aventurança. A Bíblia diz: se pelo nome de Cristo Jesus sois injuriados, bem-aventurados, macários sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. Coloque a Bíblia em sua mente. O sofrimento destacado aqui não é físico, mas verbal. Quando enfrentamos o sofrimento sem amargura, sem murmuração e sem revolta, mas nos submetemos a Deus, o Espírito da glória, o Espírito Santo, repousa em nós, e isso promove a glória do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo habita no verdadeiro Filho de Deus, mas descansa de forma especial sobre aqueles inteiramente consagrados à causa do Messias, Cristo Jesus. O mesmo Senhor blasfemado pelos perseguidores é glorificado pelos cristãos sofredores. Quero que se lembre disso. Quando o povo de Deus canta no sofrimento, a glória de Deus se manifesta. O povo de Judá enfrentou os exércitos confederados de Edom, Amon e Moabe cantando. 2 Crônicas 20 e 22. Os apóstolos de Cristo Jesus enfrentaram a fúria do sinédrio, os açoites e as prisões, alegrando-se. O apóstolo São Paulo enfrentou as prisões romanas cantando. Os mártires do cristianismo enfrentaram as fogueiras cantando. Por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. José do Egito sofreu 13 anos de amarga injustiça até ser colocado no trono do mais poderoso império do mundo. Davi suportou a fúria insana de Saul antes de ser proclamado rei de Israel. Os mártires caminhavam para a fogueira e para as bestas feras com cânticos de vitória. Os cisnes cantam mais docemente quando sofrem. As aflições de John Bunyan nos deram a excelente obra O Peregrino. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, avalia o sofrimento. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. 1 Pedro 4, 15, 16. Porque
a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? 1 Pedro 4,18. Avalie o seu sofrimento. Coloque a Bíblia em sua mente. Nem todo sofrimento é da vontade de Deus. E nem todo sofrimento glorifica a Deus. Há sofrimentos provocados pelo próprio homem. O cristão não pode ser um provocador de problemas. O cristão precisa respeitar a vida alheia, os bens alheios, a honra alheia e a privacidade alheia. O cristão precisa se perguntar: por que estou sofrendo? Estou envergonhado ou glorificando a Deus no meu sofrimento? Estou procurando ganhar os perdidos mesmo cruzando o vale escuro do sofrimento? Como é a sensação quando ouve essa verdade? Vou compartilhar esse significado aqui e agora. O sofrimento por causa do pecado é vergonhoso. O cristão não pode ser uma pessoa violenta, desonesta ou bisbilhoteira. É vergonhoso para um cristão ser acusado e condenado num tribunal por esses pecados e crimes. O cristão não deve ser um transgressor da lei. Sua vida precisa ser o avalista de suas palavras. O sofrimento pelo glorioso Evangelho de Cristo é honroso, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Coloque a Bíblia em sua mente. A questão não é o sofrimento, mas o motivo desse sofrer. Não há nenhuma vantagem se a causa do sofrimento provém de palavras e ações erradas. A palavra cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento, em Atos 11, 26 a 28, 1 Pedro 4, 16. Pedro, por medo de sofrer e por vergonha de Cristo Jesus, negou-o 3 vezes na casa do sumo sacerdote. Agora, esse mesmo Pedro insta seus leitores a glorificarem a Deus em Cristo Jesus diante do sofrimento. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça agora. O juízo de Deus começa dentro da igreja. O projeto de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho. Cristo Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Cristo Jesus nos disciplina porque nos ama. Cristo Jesus, nos corrige para nos educar. A igreja precisa dar exemplo na forma de se arrepender. Não podemos chamar o mundo ao arrependimento se estivermos vivendo em pecado. Não podemos exortar os outros se nós mesmos não estamos andando dignamente com Deus. Antes de tratar com o mundo, primeiro Deus trata com a igreja.
tendo em vista o julgamento de Deus sobre os justos e os ímpios, o apóstolo São Pedro faz aos seus leitores a seguinte pergunta: se sente pronto para ouvir? Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Como é a sensação de ouvir essa verdade? Em quarto lugar, confie em Deus no sofrimento. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro 4,19. Coloque a Bíblia em sua mente. Vou compartilhar duas verdades. Se entregue a Deus. Se entregue a Deus. A palavra grega paratiteme, encomendar, é um termo bancário que significa depositar em confiança ou depositar dinheiro nas mãos de um amigo fiel. Você sabia? O apóstolo São Pedro exorta a todos os cristãos que sofrem a entregarem a alma, vida, aos cuidados de Deus. Deus nos criou e é totalmente capaz de cuidar de nós. O apóstolo São Pedro mostra nesse texto que Deus não é apenas fiel, mas soberano e por isso digno de toda confiança. Quero que se lembre disso. Você pode confiar em Deus no vale do sofrimento. Alegrem-se em Deus, apesar das circunstâncias, como fizeram Jó e o profeta Abacuque. Quero que se lembre disso. Segundo lugar, você precisa permanecer na prática do bem. Coloque a Bíblia em sua mente. O sofrimento não deve endurecer os cristãos e nem nos deixar apáticos. Ao contrário, nossa entrega a Deus leva-nos à ação. Precisamos semear, ainda que com lágrimas. Precisamos amar, ainda que rejeitados. Precisamos abençoar, ainda que amaldiçoados. Precisamos orar, ainda que perseguidos. Como cristãos em Cristo Jesus, precisamos acreditar que o sofrimento é uma prova de um Pai amoroso e não um ardil para nos destruir. O sofrimento não é anormal nem estranho. O sofrimento é o caminho da glória, uma oportunidade para sermos bem-aventurados e glorificarmos a Deus nesse sentido. Quero que se lembre disso. O sofrimento é uma oportunidade para nos entregarmos a Deus e fazermos o bem aos outros, dando testemunho da nossa fé em Cristo Jesus, o Messias. Algumas vezes vemos mais através de uma lágrima que através de um telescópio. A alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. Deus sussurra conosco na hora da alegria e grita conosco na hora da dor. O Calvário é a grande prova que Deus dá de que o sofrimento, segundo a vontade divina, sempre conduz à glória. Como se sente agora? Como
foi a sensação de ouvir tudo isso? Se sente pronto a enfrentar e transformar o sofrimento em triunfo? Se sente pronto aqui agora a entregar sua alma para Cristo Jesus? Só Jesus Cristo salva, Ele é a solução para a sua alma. Venha, venha, venha para Cristo Jesus. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão.